Olá, pessoal! Voltamos então para a nossa segunda parte da aula da seção 2.1 da apostila. Agora nós vamos falar sobre conflito aparente de normas. Por que o conflito é aparente? Porque a gente vai verificar que não existe conflito nenhum. Simplesmente existem várias normas aqui na órbita do nosso sistema jurídico e a gente tem que saber qual delas se aplicam ao caso concreto, lembrando lá do princípio da legalidade que nós vimos na aula de princípios. E aí a gente precisa saber, dentro dessa imensidão de normas, essa imensidão de leis, quais aplicam àquele caso concreto. E esse tal do conflito aparente de normas vão trazer algumas saídas, alguns princípios para que a gente possa adequar e descobrir qual norma eu vou aplicar àquele caso concreto. Então, existem 4 princípios importantes para que a gente possa escolher qual norma nós vamos aplicar e vamos ver que não existe conflito. Primeiro princípio, são 4. É o princípio da especialidade, depois subsidiariedade, lembrando que é subsidiariedade. Faça o teste, né? Você fala subsolo? Não, você fala subsolo. Então, de hoje em diante, é subsidiariedade e alternatividade. Vamos lá, esses princípios, essas formas de conflito, elas estão lá na nossa apostila, a gente tem que fazer uma leitura prévia. Vamos aqui falar de uma forma bem simples o que significa cada um deles. Vamos começar pelo princípio da especialidade. Vejam só, deixa eu já preparar aqui, eu vou falar o artigo, eu vou ler o artigo para vocês e a gente vai identificar de uma forma simples. Só vocês aqui olhando, lendo o código, vocês já vão perceber qual que é o conflito. Vamos pensar, aqui, eu quero o artigo 121, ótimo, está aqui, e o artigo 123, para a gente falar do princípio da especialidade. Por esse princípio, nós vamos identificar qual norma nós vamos aplicar ao caso concreto, tendo em vista que aconteceu o mesmo resultado. Olha só, aqui, nesse exemplo, eu vou usar o resultado morte. Resultado morte. Algum ato aconteceu, criminoso, ilícito, e a pessoa morreu. Nós temos, pessoal, no Código Penal, vários artigos falando de morte. Temos o homicídio, nós temos o latrocínio, que é o roubo seguido, antecedido de morte. Nós temos o estupro seguido de morte. Nós temos instigação, auxílio, induzimento ao suicídio, também resulta a morte. Infanticídio, que é matar o próprio filho durante o parto ou logo após, influenciada pelo estado puerperal, a mãe matando o próprio filho. Contaminação de epidemia com resultado morte, ou seja, o bem jurídico morte, ele vai existir em vários artigos do nosso código, mas como que eu aplico? Houve uma morte, como que eu aplico dentro dessa imensidão aqui de resultado morte, qual artigo que eu aplico? E aí nós vamos nos socorrer ao princípio da especialidade, ou seja, quanto mais específico o artigo e quanto mais essa especificidade se adequar ao caso concreto, eu tenho mais segurança de aplicar esse artigo. Então, quando eu falo de especialidade, eu preciso pensar quais são as especializantes. O que torna essa conduta tão especial que caiba nessa tipificação. Lembrando lá do princípio da legalidade, para que haja crime, eu preciso de uma lei anterior definindo. Então, vamos lá. Vamos pensar na seguinte situação. Houve, então, uma morte depois do parto. A mãe acabou de ter o bebê, ela estava influenciada pelo estado puerperal, se dirigiu até o berçário, pegou o bebezinho, torceu o pescoço.
Será que eu posso colocá-la como um homicídio, um crime de homicídio? Vamos ler o homicídio. Matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Eu matei alguém? Sim, essa pessoa matou alguém, essa mãe matou alguém. Mas esse matar alguém está bem genérico, pode envolver qualquer circunstância, né? Vamos lá para o artigo 123 e vamos ver se ele não é mais especial do que o 121. Artigo 123. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após. Vejam como esse artigo está mais especial, abrange mais o que aconteceu na realidade fática do que o 121. E aí a gente vai perceber que o 121 é mais grave do que o artigo 123. Não importa. No princípio da especialidade, eu preciso chegar com o mais perto aconteceu na realidade, para que eu possa, então, identificar qual o tipo de artigo eu vou colocar aqui no caso. Então, princípio da especialidade. Qual artigo trata de forma mais específica o que aconteceu na realidade? É esse que eu vou adotar. Então, primeiro conflito aparente de norma solucionado pelo princípio da especialidade. Vamos para o segundo? Princípio da subsidiariedade. Quando eu falo em princípio da subsidiariedade, já fiz o meu discurso aqui do subsolo, porque é uma coisa que me irrita, né? Mas a gente sabe que a educação tem barreiras, então isso não chega a todo mundo. Vamos começar a disseminar, então, em vez de disseminar o coronavírus, vamos disseminar a pronúncia correta da subsidiariedade. Princípio da subsidiariedade significa, vamos pensar nesse subsidiário como assim, uma coisa que eu posso usar, que é um subsídio. Como um soldado de reserva. Eu tenho aquele meu soldado que é o principal, mas eu tenho reserva. O subsidiário, o soldado de reserva, vai ser aquele que eu vou usar quando a conduta não se adequar ao soldado principal. Não se adapta ao soldado principal, eu vou usar o subsidiário. Vamos lá? E aí esse exemplo é interessante se a gente usar o artigo 213 do Código Penal e o 215. Vamos pensar naquele tal do ejaculador do ônibus. O que aquela pessoa nefasta ela fez? Ela estava lá no ônibus, ele se encantou por um ombro de uma pessoa e aí ele satisfez sua lascívia ejaculando no ombro daquela pessoa. Vejam, primeiro momento, a gente quer que essa pessoa seja condenada por estupro. Vamos lá para o estupro? Vamos no artigo 213 do Código Penal e vamos ver se aquela conduta que foi televisionada, que apareceu em todos os lugares e até fez uma mudança legislativa, se ela se adequa ao estupro ou se eu vou ter que usar um soldado de reserva. Vamos lá. Artigo 213, vamos lá. Constranger alguém, constranger é fazer a pessoa fazer uma coisa que ela não queira. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, leia-se sexo vaginal, pênis, vagina, ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Ato libidinoso, vamos lembrar da libido, satisfazer a sua libido, a sua vontade sexual de outra forma que não seja o coito vaginal. Ou seja, pode ser o coito oral, anal, não importa, mas está satisfazendo sua lascívia. Mas eu tenho várias especializantes aqui no estupro. Eu tenho violência ou grave ameaça. Eu tenho constrangimento. No caso lá que foi divulgado pela mídia do ejaculador do ônibus, a pessoa só viu o que tinha acontecido com ela depois que ela nem precisa comentar, né, o que aconteceu com o ombro dela. Porém, a gente tenta aplicar essa conduta, por mais perversa, por mais horrível que ela seja, ela não se enquadra no 213. Não teve violência ou grave ameaça. Ele não fez ela fazer algo que ela não queira. Não teve, então, nenhum movimento da vítima. Principalmente a especializante de violência ou grave ameaça. Não teve. Então, qual que é o soldado de reserva? Qual que é o subsidiário aqui?
Aí a gente vai para o 215A. É uma inovação legislativa, pessoal. Ela veio aqui em 2018, depois daquela comoção. Porque antes, eu vou contar um segredo para vocês, antes disso, só podia ir lá para a lei das contravenções penais, no importunação ofensiva ao pudor, e dava uma peninha bem sem vergonha de multa. Se a pessoa não pudesse pagar multa, não ia nem presa. Então, aquela época, a população, foi divulgado amplamente pela mídia, a população se revoltava com os juízes, porque o juiz soltava, mas não, o juiz não pode piorar. Olha só, qual que era o soldado de reserva aqui, se não tinha violência ou grave ameaça? Era aquela contravenção penal que só punia por multa. Aí, pessoal, o legislativo se movimentou e criou esse artigo 215A, um soldado de reserva um pouquinho mais fortinho, um pouquinho melhor do que simplesmente multa, que acabaria na impunidade. Vamos lá. Artigo 215A. Praticar contra alguém sem a influência, praticar contra alguém e sem sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Olha só, aqui ele não está pedindo grave ameaça, não está pedindo que tenha violência, só está falando que ele está praticando contra alguém, sem a anuência dessa pessoa, algo que vai satisfazer seu desejo sexual. Veja como é um soldado de reserva que se adequa facilmente a esse crime. A pena aqui, reclusão de 1 a 5 anos, enquanto a do estupro 213, vejam, de 6 a 10. Então, diminui bem, é um soldado de reserva aqui mais magrinho, mas não raquítico, igual era aquele das contravenções penais. Então, perceberam a diferença? A subsidiariedade vai dizer o seguinte: eu não vou deixar impune. Eu tenho aqui um tipo penal que não é tão grave assim, porém eu consigo aplicar e essa pessoa não vai ficar impune. Vejam, conflito aparente de normas. Qual que eu aplico aqui? O subsidiário. Próximo. No princípio da consunção, é o nosso terceiro, tô olhando aqui o tempo para ver se não vai muito. É o nosso terceiro, consunção. Eu gosto de explicar o princípio da consunção para vocês como dois peixinhos, um engolindo o outro. Pensa num peixinho pequeno indo, vindo um peixe grande atrás e engolindo. Porque o consunção significa o crime meio vai abranger o crime fim. Então, eu não posso aplicar os dois, eu vou aplicar o mais grave. Vamos pensar no caso de uma pessoa que vamos pegar primeiro o artigo 155, pessoal. Opa, tenho que voltar aqui um pouquinho. Para explicar, então, o princípio da consunção. Olha só, eu tenho aqui, no tipo penal do crime de furto, eu tenho uma qualificadora do furto pela escalada. Vamos pensar numa situação em que eu tenho uma bicicleta dentro do meu quintal e a pessoa pulou o muro, era um muro alto, tinha caco de vidro, cerca elétrica, mas a pessoa conseguiu pular o muro e furtar minha bicicleta. Eu tenho aqui dois tipos de crime que eu vou juntar. O primeiro, invasão de domicílio. A pessoa invadiu meu domicílio e furtou a bicicleta. Vejam que esse fato de entrar no domicílio já está abrangido pelo crime de furto com escalada. Por quê? Para a pessoa entrar na minha casa e levar minha bicicleta, ela precisa invadir meu domicílio, senão não consegue. Então, nesse caso do crime com o princípio da consunção, significa crime meio, que seria a violação do domicílio, está abrangido, está dentro do furto com rompimento, com escalada. Então, quantos crimes ele vai responder? Um só, porque um abrange o outro. Quer outro exemplo? Aqui eu floreei demais. Quer outro exemplo? Eu mato uma pessoa a facada. Pego a faca e vou lá, espero a pessoa dormir,
chego lá e enfio a faca. Pá. Vejam, para eu poder conseguir o resultado morte, eu precisei fazer uma lesão corporal naquela pessoa, né? Ou se teve uma lesão, imagina, abriu um buraco assim, hemorragia, a pessoa gritando, por quê? Por quê? E eu matei. Então vejam, eu vou responder só por homicídio. Eu não vou responder por homicídio acumulado com lesão corporal, porque para eu chegar no resultado morte, não tem jeito, eu tive que lesar a integridade física dessa pessoa. Então, ok, pessoal, com esse princípio da consunção, explicando assim, depois vocês vão lá na apostila e vocês vão ver que vai clarear mais o estudo de vocês. Esse é o trabalho do professor, né? Trazer de uma forma mais simples, né? Porque complicado já basta ali a apostila, já basta a vida, já basta tudo. E também, pessoal, antes de falar do princípio da alternatividade, quem quiser se aprofundar nos seus estudos de direito penal, que ele é muito importante, além das nossas aulas, além do acompanhamento na apostila e no código, vocês têm que ter uma doutrina básica. O que é doutrina básica? Algum doutrinador, algum cientista do direito explicando para vocês essa parte. Acho muito importante vocês terem. Qual? Não sei, aí não importa. O que você se identificar melhor, o que você conseguir fazer uma leitura mais fluida. Eu tenho aqui pelo menos 2 que eu gosto muito. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tenho, parte geral, aqui. Eu tenho o professor Kleber Masson, muito bom professor Kleber Masson, ele é muito bom, mas eu tenho um que ainda é mais simples, opa, tô virando a mesa aqui, mais simples, que é o professor Rogério Sanches Cunha, também Direito Penal Parte Geral. Ele é muito bom, muito simples, inclusive essa nossa apostila ela é baseada no professor Rogério Sanches. Então, conseguir, para você se aprofundar, você pode usar essas doutrinas aqui, base para vocês. Por fim, vamos, pessoal, para o princípio da alternatividade. O que significa isso? O princípio da alternatividade, ele vai dizer que o mesmo crime pode ser praticado de várias formas, vários verbos, várias ações. E aí, eu vou lá para a lei de drogas, que eu vou identificar aqui no meu código, lei 11.343. Opa, passei. Peraí, pessoal. Lei. Opa, aqui são leis complementares, legislação, achei. Vamos lá. Para eu explicar o princípio 43, para eu explicar o princípio da alternatividade para vocês, eu vou lá no artigo 33 da Lei de Drogas. Vocês vão lá, vai estar aqui ó, na parte final do código, onde vai ter as legislações extravagantes, ou seja, leis criminais que não constam no Código Penal. A Lei de Drogas é a Lei 11.343 de 2006. Vamos lá no artigo 33 para eu explicar essa alternatividade para vocês. Alternatividade significa várias formas de cometer o mesmo crime. E no código, aqui no artigo 33, nós vamos falar do traficante de drogas. E para quem pensa que traficar drogas é só vender droga, vamos lá ler o artigo 33 para a gente ver que existem muito mais formas, muito mais alternativas para que uma pessoa seja condenada por tráfico de drogas. E está escrito lá, importar, trazer do exterior, né? Exportar, mandar para fora, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, pena
de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Vejam só, no caso aqui do princípio da alternatividade, existem vários verbos, várias formas de praticar o crime de tráfico de drogas, não é só vender. E essa alternatividade vem dizer, opa, não é porque não estava vendendo, estava só distribuindo, que eu não posso considerar que essa pessoa seja capturada ali no artigo 33 de drogas. Então, pessoal, falamos dos quatro tipos, então, de solução para o conflito aparente de normas: princípio da especialidade, subsidiariedade, consunção e alternatividade. Para encerrar a nossa aula, existem 3 hipóteses aqui que vai falar sobre crime progressivo, crime complexo e progressão criminosa. Tá lá esses conceitos e pode causar um pouco de dificuldade para vocês. Estou aqui para ajudá-los. Vamos lá. Quando eu falo de crime progressivo, ele quer dizer o seguinte: o crime ele vai ser praticado em vários atos, mas nós vamos chegar a um resultado final. Vamos pensar aqui: a pessoa foi morta com um tiro, homicídio. E se ela foi morta com 15 tiros? Homicídio da mesma forma. Então, quando eu falo crime progressivo, são vários atos, mas eu estou chegando num final e eu estou ferindo apenas um bem jurídico, vida. Não importa se são 15 facadas ou se é uma facada só. O bem jurídico, vida. A pena vai ser diferente, professora? Caso lá na dosimetria de pena, o juiz vai levar em consideração, então, as circunstâncias do que aconteceu. Sim, a pena pode ser diferente, mas o bem jurídico, vida, é um só que foi ceifado. 15 facadas ou uma facada só. Então, quando eu falo em crime progressivo, significa lesou o bem jurídico, não importa o quanto, mas se foi aquele bem jurídico que foi atingido, eu vou chamar do crime progressivo. Maravilha? Consequência, só vai responder por um artigo ali. Crime complexo. No caso de crime complexo, haverá a junção de 2 crimes diferentes para montar um crime só. Aí eu posso dar o exemplo para vocês do roubo com morte, que a gente chama de latrocínio. Não interessa se é antecedido, se é precedido de morte. Eu tenho aqui o artigo 157, que é o roubo, que eu tenho subtração mediante violência própria ou imprópria. E eu tenho morte. Eu junto esses 2 artigos, eu vou criar um tipo qualificado. Esse tipo qualificado é um tipo cuja pena é maior e ela vai estar descrita lá no artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal, que é o roubo unido com o homicídio. Então, isso quer dizer, quando eu falo desse crime complexo, quando existe o roubo e essa morte foi em decorrência da subtração do patrimônio, essa pessoa vai responder não pelo artigo 157 mais 121, ela vai responder por um crime complexo, que é o artigo 157, parágrafo 3º. Para finalizar, progressão criminosa. Na progressão criminosa, a pessoa inicia com um dolo. Por exemplo, ela quer só o estupro da vítima. Mas, à medida em que ela faz o estupro, ela atua no estupro, o dolo dela muda. Ela quer também matar. Então, ela estupra e mata. Esse caso aqui a gente vai chamar de progressão criminosa. Ela iniciou um crime mais leve e terminou num crime mais grave. Pessoal, essa aqui então é a aula de conflito de normas. Eu volto ainda na seção 2.1 para a gente falar sobre o tempo, os prazos do processo, os prazos do direito penal. É isso mesmo? Vamos lá. Aqui a gente falou seção 2.1, tempo do crime, que eu já falei para vocês que é teoria da atividade, conflito aparente de normas, tá, que eu estava me embananando aqui, normas e conflito aparente de normas, que a gente já falou, contagem do prazo penal. Então,
Vamos fazer uma paradinha aqui e eu volto aqui no próximo bloco para a gente falar sobre contagem do prazo penal. Até já!